Oi, gente, meu nome é Tamires Oliveira, eu sou dentista e professora e hoje estou trazendo um tema extremamente importante, não só nos tempos atuais, já que tem sido debatido muito a questão do racismo e a gente tem visto uma onda de protesto, principalmente nos Estados Unidos, mas urgente para odontologia. Então, é muito pouco falado a questão de racismo na odontologia. A gente não conversa sobre esse assunto, mas a gente sabe que a odontologia ela tem um histórico de ser um curso elitista e branco. E apesar da gente perceber que isso tem mudado, a gente ainda vê situações muito difíceis, né? Então, bom, não é o meu lugar de fala a respeito do racismo. Por isso que eu convidei duas mulheres incríveis para contar suas experiências e seu ponto de vista. Eu convidei a doutora Alessandra Souza, cirurgiã dentista, e convidei também a Cris Bonetta, que recentemente acabou aparecendo nos noticiários porque sofreu discriminação quanto paciente de um dentista. Então, achei interessante a gente trazer as duas visões, né? A visão da dentista e a visão da paciente de odontologia que sofreu discriminação. Vale lembrar que o comecinho do áudio da Cris Bonetta, né, que ela inicia essa nossa conversa, eu tive um pequeno problema, então vocês vão ver que vai pular um pouquinho a apresentaçãozinha dela, mas tenho certeza que o debate está tão legal que isso não vai fazer tanta diferença, ok? Pessoal, espero que vocês gostem, espero que vocês aprendam, compartilhem. As pessoas precisam saber, precisam escutar essas histórias. E assim, se você escutar essa conversa e bate-papo de coração aberto, tenho certeza que você não vai ser mais o mesmo a respeito desse assunto quando terminar esse episódio. Então, pessoal, muito obrigada. Não deixem de compartilhar com os amigos de vocês. A gente vê hoje que é muito difícil o acesso do negro de entrar nas universidades, né? E eu, com 17 anos e meio, com meus próprios meios, né? Não depende de pai nem de mãe. E eu tentei ali ingressar na faculdade, consegui fazer alguns períodos, mas não consegui. Na época já é um pouco custoso, não só a mensalidade, mas sim os livros, né? Tem a passagem e tudo mais, então não consegui prosseguir. Então, depois eu fiz a faculdade de estética, essa inclusive eu tive que trancar a faculdade, mas eu consegui retornar e finalizei. E agora eu estou finalizando a faculdade de biomedicina. Tá? Então, já trabalho, eu entrei para a área da saúde por questões pessoais, onde na minha adolescência, desde a minha infância até a minha vida adulta, então houve um período onde eu tenho alergia a mosquito, então a perna com muita pigmentação, né, muito manchada por causa das marcas do mosquito. Então, foram vários apelidos que eu recebi, desde o jardim até a vida adulta, né, que fica um pouquinho mais velado, certo? Aí, eu procurando alguém da área da saúde, um dermatologista, para poder tratar essa questão, e eu não tinha ninguém que conseguia resolver por receio, né, de tratar a luz de pele negra, o efeito rebote, algo parecido. Então, foi se passando o tempo e eu com aquelas marcas, inclusive até quase demissão do emprego uma vez, porque eles iam colocar saia como uniforme, e eu não queria que ninguém visse a minha perna toda pigmentada ali no meio de trabalho. Então, eu tentava esconder da melhor forma possível. Eu cheguei a ter 60 calças compridas, eu só usava a calça comprida, entendeu? Tá calor? Não tô sentindo calor, não. De calça comprida, aqui no Rio de Janeiro, aquele sol de 40 graus, 50 graus, eu de calça comprida, tá? Então, quando eu finalizei a faculdade, essa não foi muito a minha intenção já de trabalhar com o público negro. Mas muitas mulheres começaram a se identificar em mim, né, como uma mulher negra, que trabalhava com estética, trabalhava com embelezamento, né, e também com a saúde. Então, elas começaram a ver em mim um espelho. Então, começou a ter aquela propagação de mulheres e homens negros dentro do meu espaço de atendimento. Então, desde do meu início de trabalho com a estética, né, com a vida mesmo para a saúde, eu comecei então a ter esse tipo de público.
E depois desse período aí de 7 anos engajada trabalhando com técnica negra, de aí não só também resolver uma disfunção estética, que é uma mancha, que é um acne, né? A gente começa a observar que as mulheres que eu trato até hoje, na realidade, com a pele negra, ela vem com um relato diferente das mulheres brancas. Então, a gente observa que depois de trás daquela disfunção que ela carrega, ela vem com uma dor. Da mesma forma que eu vim desde o CA até o primeiro, na minha época era CA em primeiro grau, segundo grau, agora tudo mudou, né? Até a faculdade, então, assim, coisas que eu precisava, que eu queria esconder, eu precisava esconder porque não tinha tratamento para isso. E essas mulheres, elas vêm com as mesmas questões quando elas vêm. Então, elas se sentem à vontade de se abrir, conversar comigo, e até mesmo para que eu entenda qual a real necessidade de tratar aquela disfunção dela, né? Então, meu trabalho sempre foi voltado, então, para esse público negro. Só que dentro da área onde eu trabalho, né, também tem poucos esteticistas, tem poucos médicos, tem pouco, em todas as áreas tem poucas pessoas pretas, pessoas negras dentro das universidades para se especializar, para seguir numa profissão. Né? E depois de formado, quando a gente chega na sociedade, por exemplo, eu estava conversando com uma amiga ontem, a estética, ela é uma sociedade, né? Onde tem as empresas de dermocosméticos de grifes, tem de baixo valor até o alto valor, tem os equipamentos da mesma forma, e também tem as profissionais. Então, tem esteticista que cobra R$20 uma limpeza, tem uns que cobram 50, tem outros que cobram 100, tem outros que cobram 300, para fazer o mesmo procedimento. Então, são as grifes, né, que a gente fala. E dentro da estética, a gente tem minoria. A gente não tem uma pessoa... não tem muitas pessoas negras de fala que sobem no palco, que passam as suas questões. Quando eu vou para o congresso, eu vejo só pessoas brancas ali falando. E quando até tinha... eu já frequento o congresso já acho que 10 ou 11 anos. E quando estava algum tema de pele negra, eu corria para poder tentar assistir, para ver se tinha algo de diferente para poder tratar. Então, hoje, pessoas de fala dentro da estética, que sobe no palco, que fala para 5 mil pessoas, dentro de um congresso, dentro do evento de renome, só tem eu e mais uma pessoa, que é um homem, entendeu? E quando a gente fala quando eu trato pele, eles falam de estética, falam de pele negra, é impossível conseguir separar um tratamento estético das questões raciais. Né? Porque ela só está ali para tratar comigo porque provavelmente ela passou por algum tipo de preconceito, algum tipo de racismo, algum tipo de constrangimento. Da mesma forma que eu tinha 60 calças compridas para ninguém ver as minhas pernas manchadas, né? Então, assim, elas têm, cada uma delas são suas questões. Né? E são relatos que você fica assim, meio de boca aberta. E existem coisas que acontecem dentro da própria família. Como eu tenho uma paciente que ela tem manchas na perna também, não são nem tão ascendentes como as minhas, eram bem sutis, mas eu lembro que ela, na consulta dela, para eu entender o que ela queria que fosse tratado nela, e ela falou que ela namorava um rapaz, né, e ela se organizava para poder ter relações. Acabou que ela ficou grávida, eles foram morar juntos. E um dia ele chegou no trabalho mais cedo, esse relato dela. Ele chegou no trabalho mais cedo, ela estava de short lavando louça, e quando ele viu a perna dela, ele falou: sua perna é assim, se eu soubesse que era assim, eu não tinha casado com você. Meu Deus. E porque junto o pacote, né, gente? Porque são várias caixinhas que a gente vai sendo colocado na vida, né? Então, além da questão racial, a gente tem a questão também, o fato de ser mulher, né? E eu acho que é uma somatória, né? Então, quer dizer, sei lá, eu não imagino uma situação dessa acontecendo, uma mulher virando pro marido e falando assim, primeiro, que os homens, por serem homens, já se sentem mais à vontade de ser o que eles são. Com barriguinha, sem barriguinha, eles não estão nem com pelo, sem pelo. Só que quando é o contrário, é uma exigência da mulher, né? Então, assim... que nem, por exemplo, uma coisa que eu acho engraçado. Homem é super peludo, né? Aí tem aquela mulher que, sei lá, é feminista e ela não quer depilar a perna. Aí o cara olha pra mulher e fala: que nojo, essa mulher não quer depilar a perna. Daí a gente fala assim: você já se olhou no espelho? Tipo, você tá cheio de pelo, o que você tá falando? Então, assim, as mulheres têm essa cobrança, né, muito grande de tipo...
tá dentro ali de um ideal, né? Tem uma expectativa muito grande em cima da mulher, do corpo dela. E aí eu acho que só soma, né? A questão disso, porque é isso que eu falei. Eu não imagino se fosse o contrário. Ela chegou em casa, mais cedo do trabalho, olhou o marido, viu que o marido tem manchas, tem alguma coisa ali que ele tentava disfarçar. É muito improvável uma mulher falar, nossa, tipo, se eu soubesse que você era assim, não tinha casado com você. Umas coisas assim que você fala, gente, que absurdo, né? E ela, no nível de desespero, ela tatuou a perna inteira, por várias noites, anos. E aí agora ela se arrependeu de fazer e tá tentando tirar com laser, e tá dando manchas brancas nela, porque tem todo o mecanismo que vai matar o pigmento, e não mata só o pigmento, não tira o pigmento da tatuagem, mas também tira o pigmento da pele dela. Então ela criou um outro problema. Então ela veio para mim com essas duas questões, e não tinha nem tanta mancha assim na perna dela, entendeu? Uhum. Então, assim, realmente essa dor que ela carrega aí, e ela tenta reverter isso. É uma mulher forte também, né? Uhum. É decidida, é empresária, tem o próprio negócio dela. Mas, assim, diferente a gente ter, foi até que aconteceu comigo, você ter seu próprio negócio, ser uma mulher de fala. Quando você passa pelaquela situação, só você vai saber como reagir. Às vezes nem você sabe, né, como reagir. A gente se prepara para os relatos que eu passei. Você se prepara tanto para aquele momento, e quando chega o momento, você não sabe o que fazer, que parece que você não está acreditando que é com você. Que foi o que acabou acontecendo na experiência que você teve com o dentista, assim, de tipo, agora era a minha hora de colocar a pessoa no lugar, mas você fica meio travada, né? Você fica tão, às vezes, chocada. Eu me tremia tanto. Eu falei assim, não, mas eu preciso de falar. Eu falei, o pessoal falou, nossa, tá educada. Eu tava tão nervosa, eu tremia tanto. E assim, eu não sabia nem o que é. Eu não agredi ele verbalmente, eu tentei conscientizar ele que aquela conta dele estava errada, mas foi o melhor que eu pude fazer naquele momento. Sim. Entendeu? Depois você começa a pensar, poderia ter falado isso, poderia falar aquilo, mas assim, só na hora realmente que você passa que você vai saber como lidar com a situação. Aliás, não sei se a doutora Alessandra ela sabe do ocorrido, se você puder contar também. Acompanhou? Eu sou a Alessandra, né? Sou cirurgiã dentista. Eu acompanhei um caso numa página de odontologia que eu participo. Vi as fotos, extremamente absurdo o que ocorreu. E mais indignada eu fico com os comentários. Eu não sei se a Cristiane chegou a acompanhar. Alguns comentários, sim. Porque as pessoas acham que nós negros queremos nos vitimizar, né, com a situação, que nós queremos ser as vítimas, que nós queremos apenas aparecer ou se promover em cima de uma situação ou em cima de uma pessoa, porque ele era dentista, já a Cristiane não. Então, como que ela fez isso? Por que ela expôs o dentista dessa maneira? Mas só quem passa a situação sabe o que é sentir na pele. Sim. Não é? Eu vou explicar para vocês um pouquinho por que eu decidi ser dentista. Um dos motivos que me levou a ser dentista. Eu trabalhei numa UBS como agente comunitário de saúde, e para mim a vida estava ali, agente comunitário de saúde. E porque é o que a sociedade nos oferece. Tipo, é até aqui que você pode ir, né? Isso, é até aqui que você pode chegar, não é? E eu tive uma infância muito difícil, meu pai saiu de casa muito cedo, então eu sou a filha mais velha de 5 filhos, nós somos em 4 mulheres e um rapaz, que é o caçula, então eu que sou a mais velha, e eu tive que trabalhar muito cedo para ajudar minha mãe. Então é assim, eu recebia o meu salário, era todo para minha casa, eu era o homem da casa, que sustentava o resto da família, entendeu? Então foi muito difícil, para mim fazer uma universidade era impossível, não é? E eu me lembro que eu tinha 17 anos, eu prestei vestibular e eu passei numa universidade que hoje não existe mais, que é Unicastelo, na zona leste de São Paulo, não é? E aí, um vizinho da minha mãe, ele falava, vamos lá, vamos tentar uma bolsa, eu vou com você, mas eu só tive, como que eu posso dizer, apoio dele, desse vizinho, não é? Do seu Baltazar, que era pai
amiga de umas meninas lá do prédio, que a gente se conhecia e tudo mais, e ele foi o único que me incentivou. Então, eu não tive da parte da minha mãe, dos meus tios, da minha família, nenhum apoio. Então, não, seu Baltazar, isso não existe, isso não precisa, enfim. A vida seguiu, né? E aí eu tive os meus filhos, e aí eu me casei, enfim. E eu passei a ser agente comunitário, e quando eu tinha 9 anos na empresa, como agente comunitário de saúde, eu trabalhei com uma dentista e ela falava para mim, Ale, por que você não faz um curso? Aí eu falava para ela, eu amo enfermagem, eu gosto de curativo, eu gosto mesmo, sabe, de curativo, dessas coisas assim, cirurgia, eu gosto. Mas eu falava para ela assim, o meu problema é o morto, para fazer taponamento, essas coisas, no estágio, e tinha que fazer essas coisas. Então, para mim, descartado enfermagem, porque eu tenho problema sério com morto. Eu posso ver lá dilacerado, mas eu não consigo colocar a mão, não é? Então, para mim, era muito difícil essa ideia de trabalhar com isso. Aí ela falou assim, olha, por que você então não faz auxiliar de saúde bucal? Pelo menos eu nunca vi ninguém morrer na cadeira. Aí eu falei, legal, né? Então vamos fazer o curso de auxiliar. Aí eu gostei tanto, daí eu fiz curso técnico, né? E aí, eu, nesta mesma empresa, eu tive a oportunidade de ser promovida para auxiliar de saúde bucal. E quando você é promovido, você não fica na mesma UBS, você passa para uma outra unidade. E foi o que aconteceu comigo. Fui trabalhar num bairro próximo, mas em outra unidade de saúde, né? E quando eu fui para essa outra UBS, no primeiro dia que eu entrei para trabalhar, eu perguntei, olha, onde é que fica o odonto? O rapaz da ambulância. Ele me disse, é você que vai trabalhar com a doutora fulana de tal? Ela não gosta de negros e você não vai trabalhar aqui. Mentira! Um rapaz branco, do olho azul céu, eram 6:30 da manhã, primeiro dia que eu cheguei na UBS para trabalhar, ele me disse desta maneira, você não vai trabalhar aqui, ela não gosta de negros. Nossa. Lógico, eu era nova no lugar, eu falei pro meu esposo, eu falei, olha, eu acho que o cara brigou com a mulher, eles tiveram algum problema, e ele quis já queimar a mulher pra mim. Na minha intenção, o que eu entendi foi o que aconteceu. E ele estava muito certo. Nossa. E eu comecei a trabalhar nessa UBS, até hoje é muito difícil falar, isso foi em 2011, então já vão fazer 10 anos no ano que vem, mas é muito difícil falar sobre isso. Porque eu tinha 9 anos de empresa e eu fui demitida por conta dessa situação, por conta da cor da minha pele. Nossa. Aí eu comecei a trabalhar e tinha, mesmo sendo promovido, isso em qualquer OS, né? Você precisa, quando a promoção, você passa por um novo período de experiência. Só para explicar para a Cris, OS é Organizações Sociais de Saúde, que é quando, não sei se você já ouviu falar, mas digamos que é uma forma de trabalhar no SUS meio que CLT, né? Sim. Terceirizado, né? Isso. E aí o que ocorre? Eu fui estava no período de experiência, todos sabiam, né? E aí quando eu cheguei no primeiro dia, ela já me chamou e disse, eu não quero você com as outras meninas, porque elas saem toda hora para fumar, porque era uma equipe com 3 dentistas, 3 auxiliares, eu era uma das 3, e uma técnica de saúde bucal, que era a que coordenava a parte de higiene bucal, enfim. Né? E aí a dentista me disse, eu não quero você com as meninas. Mas como você trabalha em uma única sala, com todas essas pessoas juntas, e você não ter contato com as pessoas? Né? E aí eu conversava com as meninas, o que eu não sabia da odontologia, foram elas que me ensinaram, eu sou muito grata, até hoje eu tenho contato com algumas delas, não é? E foi uma experiência sensacional em 2 meses com elas. Não é? E em tudo que eu precisei, elas me ajudaram. E essa dentista, ela nunca tocou em mim, mas ela empurrava meu mocho, ela me empurrava, assim, sabe? E porque assim, Cris, quando você auxilia o dentista, tudo eu tenho que dar pronto na mão do dentista, não é? E aí ela puxava da minha mão, sabe?
com muita grosseria. E assim, os outros dentistas que estavam junto na sala nunca me disseram nada. É uma coisa tão absurda, né? Porque era pra todo mundo ficar chocado com essa reação e recriminar, né? O que ela tá fazendo. E também acho que muito triste, assim, porque você fica assim, pra que eu vou pedir ajuda? Com quem que eu vou falar, né? Então, assim... Não sabe pra onde se direcionar. E assim, eu era nova na UBS, então eu precisava pensar na experiência, não é? Então, assim, você vai reclamar pra quem? Você acabou de chegar e você passa a ser a reclamona, a chata, a doutora já tá lá há tantos anos, então agora você que veio reclamar. Enfim, você fica com esse monte de questionamentos, não é? E eu não reclamei, apenas no meu horário de almoço eu me isolava, eu não conversava com ninguém, eu ficava no canto lá da UBS isolada mesmo, era sozinha lá. E aí um dia nós trabalhamos normalmente, chegou ela ia entrar de férias, essa dentista, ela iria entrar de férias, e aí ela saiu mais cedo. Eu trabalhava das 7 às 16 horas, ela saiu umas 15 horas. Aí ela foi embora, e eu estranhei porque ela foi embora e não me falou tchau. Ela falou tchau para todos os outros da equipe, tchau gente, eu tô de férias e tal. E comigo foi como se eu não estivesse ali, como se eu não existisse. Mas, como ela já era meio grosseira comigo, então eu falei, acho que, né, ela não quis falar tchau. E foi só ela sair, a gerente me chamou e me disse, olha, com essas palavras, nós estamos te desligando da empresa porque a doutora X não gosta de você. Nossa. O chão abriu para mim, porque era uma empresa assim que eu amava trabalhar, sabe? Uma empresa maravilhosa. Hoje meu filho é funcionário dessa mesma empresa, né? E o chão abriu, eu não conseguia reagir, eu não conseguia falar. E aí, em seguida, já naquela situação de adrenalina ali, a gerente me deu o papel do aviso prévio para eu assinar. E aí o aviso, eu tinha as opções, né, de trabalhar todos os dias, saindo uma hora mais cedo, ou de trabalhar todos os dias no meu horário e os últimos 10 dias eu não trabalhar. E aí a gerente já me deu um aviso prévio e me disse, olha, você não... quando ela saiu, ela pediu para você não vir, não assinar para você trabalhar todos os dias saindo uma hora mais cedo. É para você assinar que os últimos 10 dias para você não vir, porque a doutora pegou 20 dias de férias e quando ela voltar, ela não quer mais te ver aqui. Gente. E aí na hora, gente, eu tava muito nervosa, muito tensa, e eu assinei, né? Aí você quer só sair daquela situação, né? Você quer só, tipo, ir embora, né? Tipo, eu quero sair daqui agora. Entendeu? E aí ela me disse assim, né? Eu assinei e tudo mais, fiquei 20 dias, porque a doutora iria voltar num período, né? E que ela queria que eu não estivesse lá. Foi muito difícil, porque assim, depois que a doutora saiu, eu fui muito mais acolhida pela equipe odontológica, fui 1000 vezes mais acolhida, o dentista que ficou, a outra dentista, sou muito grata a eles foram maravilhosos, mas assim, enquanto ela estava, eles se omitiram, entende? Que aí era o papel, assim, aquela coisa assim, o protagonismo dessa luta é dos negros, né, mas assim, é nessa hora que quem é branco deveria estar combatendo e questionando e eu acho que era a hora, né, gente? Eu tô passada, assim. Eu era a única negra da equipe, né? E os dentistas foram sensacionais, as meninas também. E aí começaram aquelas coisas. Ela te mandou embora por conta da sua cor. Nós íamos pro expurgo e eram diversos assuntos das meninas das outras auxiliares. Olha, porque ela não gostava, porque a menina que trabalhava com ela era loira e a menina era muito... queridinha dela, e aí a menina foi embora e ela sofreu muito, mas porque você é negra, não tem nada a ver e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a gravar as conversas. Uhum. Eu comecei a gravar, para vocês terem ideia, eu fui em 3 delegacias. Ninguém quis registrar o boletim de ocorrência.
Gente, olha como é estrutural, sistêmico. A questão do racismo no Brasil é muito além do que a gente pensa. Não se faz justiça e o racismo está aí para todo mundo ver, entende? Então é assim, eu fui em 3 delegacias, uma inclusive da mulher, eu não consegui registrar um boletim de ocorrência. Um dos delegados disse para mim: o que a senhora está fazendo aqui? Eu falei: eu fui impedida de exercer a minha profissão por conta da cor da minha pele e o senhor está me perguntando o que é que eu vim fazer aqui? Ele disse: não, eu não posso registrar um boletim de ocorrência porque isso é injúria racial. Eu falei: injúria racial, sim, mas racismo é você ser impedido de entrar no elevador, impedido de exercer a sua função por conta da cor da sua pele, impedido de estar em um ambiente ou num shopping, numa loja, por conta da cor da sua pele. Isto é racismo. Injúria racial é uma outra coisa. E aí ele não registrou o boletim de ocorrência. Enfim, não consegui registrar o boletim. Procurei um advogado. Ele me disse assim: por lei, eu posso convocar todos os funcionários da UBS para depor. Se em juízo nenhum falar em seu favor, ela te processa por calúnia e você ainda vai ter que indenizar ela. Nossa. Não, acho que assim, é uma revolta que vai assim crescendo, né? Assim, porque Sim. Já é uma coisa extremamente absurda para digerir. Aí de repente você vê tantos empecilhos na hora de buscar uma justiça, né? Buscar. Cara... Não existe. Isso não existe. Para mim, eu tenho certeza que não existe. Entende? Eu tenho convicção de que não existe. Um ou outro se procura a mídia, sabe? E ocorre injustiça. Mas isso não existe no Brasil. Ocorre justiça pela pressão das pessoas, né? Em cima, né? Senão nada, né? Isso. E aí, diante da situação, eu comecei a dizer: agora eu quero ser dentista. E eu quero ser melhor que ela. Agora eu quero ser dentista e eu quero ser melhor que ela. E eu digo para vocês, eu não tinha nenhuma possibilidade financeira, psicológica, eu quase entrei em depressão, até hoje é muito difícil, eu nunca mais voltei na UBS, eu não passo nem na calçada da UBS que eu fui trabalhar com ela, e a UBS que eu trabalhei anterior eu também não consigo ir, sabe? Foi muito difícil para mim, muito difícil. Eu tenho contato com todas as pessoas que trabalharam comigo, que sabem da situação. Conheço algumas que trabalham com esta dentista até hoje, né? E eu sei que um dia a gente vai se encontrar. Agora eu estou numa posição que eu sei que eu sou melhor que ela. Entendeu? Não porque intelectualmente falando, mas eu sou melhor porque eu posso dizer, eu sou uma dentista e jamais trataria alguém da forma que ela me tratou e nunca me disse uma palavra referente à minha cor. E no dia que eu fui demitida, o mesmo motorista da ambulância me disse assim: eu te avisei. E aí você já fica pensando assim também se já não teve outras pessoas que passaram pela mesma coisa, né? E ele disse: eu te avisei e você não entrou enganada, porque eu tinha te falado que você não ia. Só que é complicado que o jeito que ele também falou foi muito agressivo, né? Acho que, assim, você fica aquela coisa assim, né? Sem saber como lidar, porque acho que se a pessoa tá preocupada em falar, olha, cai fora porque aqui não é legal, o que eu já acho absurdo, porque assim, gente, como assim, né? Mas, sei lá, falar de outro jeito, né? Não sei. Mas assim, gente, eu tô chocada, assim, caramba. A única coisa que eu me arrependo foi de ter assinado o bendito do aviso prévio com os 20 dias. Uhum. Eu poderia Mas ter ela era dentista-chefe ou era igual os outros dentistas? Igual os outros. Era um rapaz que era o responsável técnico. E ele não... Nunca. Nenhum deles se envolveu na situação. É mais fácil a gente olhar aquilo que está errado, como não é comigo, deixar para lá. Foi uma das mensagens, muitas mensagens que eu recebi. E vocês podem até ver em outros arrobas, assim, por que ela quis passar por isso? Se ela viu que estava errado, ela saiu e embora e não se posicionar, né, com relação a isso. Com certeza, gente.
E é isso, sabe? Eu fui para a faculdade, não foi diferente, porque eu trabalhava muito, eu saía da minha casa às 5h30 da manhã e eu voltava às 1 da manhã. Nossa. Então eu dormia muito pouco e eu tinha que estudar, e eu tenho filho, casa, marido, então era muito difícil para mim. Eu não tenho empregada na minha casa, então eu que tinha que fazer minhas coisas. E foi muito difícil fazer a faculdade, não é? E o meu curso terminou em 2016. Eu tinha 4 dependências. E aí, bem no ano que eu terminei, eu me matriculei em 2 e faltavam 2 para me matricular. E aí, naquele ano, só podia matricular em 3 dependências, mas ia restar 1. E eu vou dizer para vocês, eu tinha pessoas na minha sala, eu tenho áudio até hoje da sala, que tinham pessoas na mesma sala que eu. Uma menina, ela disse, eu não estudei porque eu não quis. E ela tinha 11 dependências. Mas era loirinha, bonitinha, tal, e ela conseguiu se formar com 11 dependências e eu com apenas 4. Eu esperei até 2018 para isso acontecer, porque em 2017, o ano inteiro, não abriu grade para as dependências que eu tinha. Nossa! Eu fiquei 2h30 esperando o reitor, nunca me atendeu. Fui no coordenador de odonto, nunca me atendeu. Entendeu? Então foi, assim, tudo foi muito difícil para mim. E cansa, né? Ser tudo na vida. E eu acho que também, às vezes as pessoas falam como teve agora as manifestações por causa no caso que aconteceu lá nos Estados Unidos. E as pessoas falam, mas tudo bem protestar, mas pra que tanta violência, agressividade? Mas é uma coisa assim que deve estar contida dentro, assim, que dá tanta raiva que chega uma hora que, essa raiva tem que ir pra algum lugar, explode, né? Então, é assim, é que eu sou muito calma, assim, nessas horas, muito passiva, mas eu ficava muito estressada mesmo, sabe? Muito, e aí quando a boca não fala, o corpo fala, não é? Então eu sentia muito muito o corpo e tudo mais, por conta dessas situações todas. E eu cheguei a ir com um advogado na faculdade, e o meu professor, o coordenador da odonto, ele disse, você veio fazer o que aqui com ele? Sabe? O advogado falou, o senhor não precisa gritar, nós estamos aqui para resolver cordialmente, se não conseguirmos, nós vamos resolver judicialmente. Foi muito difícil, gente, foi muito, porque odontologia, eu vou dizer o que acontece comigo, o que aconteceu comigo é para brancos e japoneses, negros nunca. Na minha sala éramos eu e mais 2, que uma delas trabalha na USP, não é? E a outra é oficial do Exército. E a odontologia foi a 3ª universidade dessa amiga oficial do Exército, né? E sofreu as mesmas discriminações que eu na faculdade, entendeu? E às vezes nós entrávamos nós 3 para conversarmos. E a Rei falava, Ale, eu não aguento. Eu falava, dá voz de prisão para eles, você pode dar voz de prisão para eles, né? E a gente brincava muito assim na faculdade, mas foi muito difícil. Muito difícil. Hoje eu sou dentista. Quando antes da pandemia, eu estava atendendo no consultório de uma amiga minha, trabalho até hoje em uma UBS como auxiliar de saúde bucal, porque eu acredito, né, que ainda não surgiu uma oportunidade, que eu gosto saúde, né? Eu gosto de saúde pública e eu quero acreditar, Cris, que seja, não é? Então, e aí eu trabalhei no consultório de uma amiga em Guarulhos, né? Aos sábados, e diversos pacientes. Cadê a doutora? Eu sou a doutora. Não é? Mas você que é a doutora? Sim, eu sou a doutora. Aí, mas eu ouvi umas 2 ou 3 vezes isso, mas você é de confiança, né? Você tem que ficar toda hora se provando, né? E uma coisa que você relatou sobre essa experiência que você teve e que fez você falar, não, eu vou provar que eu sou, sei lá, melhor que ela, que eu sou melhor do que isso que ela tá pensando. E eu fico pensando assim, quanto que isso é desgastante e que, tipo, não era necessário. Então, por exemplo, você
sei lá, eu acho isso muito cruel, essa necessidade que acaba criando a gente ter que se provar, né? São várias situações que acontecem. Ontem, inclusive, eu conversando com uma colega de trabalho, ela me mandou uma mensagem aleatória e eu liguei para ela para conversar. Aí ela, Cris, aproveitando a oportunidade, que eu estava para te falar há um tempo, você não acha melhor você abrir um pouquinho o seu campo de trabalho e não falar só para negros? Eu acho que você fecha muito o nicho e você acaba perdendo a oportunidade quando você fala só para negros. E eu falei para ela assim, mas não é que eu fale só para negros, mas são eles que me procuram. Eles me procuram. E assim, minha agenda tá cheia, então eu acho que eu não vou ter muito essa possibilidade de não ter oportunidade. Eu não sei se ela quis falar a nível, assim, como eu te falei, estética é uma sociedade, então a nível de eu não ser convidada para subir a um palco, por exemplo. Só que eu falei, eu antes da pandemia atendia 15 pessoas por dia. Às vezes eu tinha que trabalhar no feriado para poder conseguir comportar a agenda que a gente não dava para poder atender. Hoje a gente está voltando ao trabalho aos poucos, mas já tem uma agenda considerada mediante a situação que a gente está vivendo. Então, assim, de todas as formas, tem pessoas querendo desanimar a gente. Ela veio com a palavra amiga para pedir para eu poder desistir, para abrir, não ficar falando só de pele negra. Mas no Rio, nós somos 54% da população. Estamos, o maior constante localizado é ali na Bahia, em Salvador, que é 80%. O problema é que esses 54%, esses 80% não está, eles não aparecem porque estão sempre dizendo para eles que eles não podem. Dizendo para eles que eles não vão conseguir. Então, assim, a mulher negra, eu dificilmente vou contar uma coisa para vocês. Eu sempre tive muitos problemas com o relacionamento, de não me achar bonita, né? Então, esteticamente, eu não era uma pessoa muito apresentável. Então, eu sempre recorri muito a aplicativos, né? De esses bate-papo, que não sei o quê. Eu lembro, eu com 16 anos, eu trabalhava num curso de informática, e aí você começava a conversa, aí falava a idade, perguntava o nome, perguntava a cidade. E aí vinha aquela pergunta, como que você é? Aí fala, não, eu sou alta, tenho tal peso, não sei o que, isso aqui é lá, sei lá. Aí ele vinha especificamente assim, várias vezes acontecia. Qual é a sua cor? Quando você falava que era negra, ali acabava a conversa. Nossa. Entendeu? Então, vem assim, a gente vem, esse estereótipo da mulher negra não se aceitar, ele vem desde cedo. Né? E eu passei por isso assim, por muito tempo da minha vida. A gente não conseguir se olhar no espelho e se achar bonita, né? Pra mim não tem tratamento pro meu cabelo, não tem tratamento para meu corpo, não tem tratamento pra minha mancha, só tem para as pessoas de pele mais clara, que é isso que as pessoas vendem pra gente, né? Então, até eu tava assim, vendo no Instagram esses dias que a esposa, não sei se vocês assistiram, a esposa do proprietário de uma linha de cosmético para negros, ele não se posiciona como uma pessoa antirracista, né? E ele fala que se ele se posicionar que ele é um antirracista, ele pode perder em números as vendas. Só que ele vende produtos para negros alisar cabelo, vende produtos para negros fazer relaxamento, para colorir. E como ele não se posiciona se ele vende especificamente para negros, né? É bem complicada essa situação. A gente conseguir se ver, conseguir se olhar no espelho e se achar bonito. Então, é por isso que a gente não via, assim, se olhar no espelho e se achar bonita, se olhar no espelho e se achar capaz de se viver de determinado tipo de função, de ser um engenheiro, de ser um médico, de ser um dentista. Então, como isso é muito trabalhado desde criança, que igual a menina, né, que falou assim, eu posso ser doutora. Então é muito trabalhada essa questão da baixa estima da mulher negra, do homem negro. Só que a gente está numa geração agora, eu não tenho filhos, mas eu tendo filho, ele vai ser criado de uma forma diferente. Só que quando eu fui criada pelo meu pai, isso não foi trabalhado na minha cabeça. Só que minha mãe é falecida, ela faleceu quando eu ia fazer 1 ano de idade. O meu pai é operário, trabalhava de madrugada e dormia durante o dia para se recuperar, né, para voltar ao trabalho. Então, eu fui criada meio que largada. Fui criada em comunidade.
A grande maioria das pessoas que conviveram comigo na minha infância são pessoas que hoje são falecidas, né, entraram para o tráfico, as mulheres têm 5, 6 filhos, vivem de pensão do governo. Só que eu via, eu não sei porquê, mas eu sempre pensei muito fora da caixa. Então, eu via que naquela comunidade, aquele local não era meu lugar. Então, eu passava a maioria do tempo fora de casa. Eu estudava de 7 às 11 e em casa almoçava. Então, procurava um curso. Que aparecia de ocupação para mim na parte da tarde, eu fazia. Eu fiz cursos, eu com 9 anos, eu fazia tricô. Então, eu procurava coisas para não ficar dentro de casa. Então, eu fiz curso de violão, fiz curso de tricô, datilografia, curso de digitação, inventava alguma coisa para não ficar dentro de casa, mas eu inventava coisas produtivas para poder alimentar minha mente. Eu não pensava nem de sair dali, porque se é criança, eu nem sabia que existia algo fora daquele bairro, né, que era bem periferia mesmo. Mas eu sabia que eu não queria passar pelaquela situação. Então, eu tinha exemplos de coisas que eu não queria viver daquele momento para frente. Então, sempre fazia coisas para poder contribuir, fazia coisas para eu poder ter meu próprio dinheiro. Então, eu fui criada dentro da comunidade evangélica. Eu fazia suéter para as irmãs, as senhoras da igreja. Sempre quando alguém um favor, eu ia fazer um favor, pegava alguma coisa para a irmã e elas me remuneravam de alguma certa forma. Jornalzinho da igreja, tinha uma moça responsável, ela tinha computador, eu não tinha. Quando ela viajava, porque ela era funcionária da Petrobras, então ela tinha o período dela de férias, então ela me dava a chave da casa dela, eu ia lá e fazia toda a formatação do jornalzinho para a igreja, não ficar sem jornalzinho, e aí eu era remunerada. Então eu inventava 1000 coisas para eu exercitar a minha mente, para eu não cresci, eu quero ser esteticista, quero fazer administração, eu quero ter empresa. A única coisa que eu tinha concepção é que não queria que aquela situação ela se perdurasse por muito tempo. E eu, com 17 anos, eu saí de casa, fui morar fora de casa. Então, a gente realmente precisa de trabalhar as crianças de hoje para que isso não aconteça. Tanto as crianças brancas quanto as crianças negras. Sim. Exatamente, você falou um ponto importante. Acho que parece que é um assunto meio proibido, né? E assim, eu acho que é o contrário. A gente tem que falar justamente pra gente combater, não ficar fugindo da conversa, né? Então, assim, e essa questão também eu reparei recentemente, uma amiga mostrou pra mim a festinha da escola no final do ano. E a escola que os filhos dela estudam é uma escola particular aqui de São Paulo, mais assim, classe média, mais para alta, né? E a festa foi a coisa mais linda. Gente, não tinha uma criança negra. Eu falei, nossa, não tem uma criança negra na escola dela, na sala dela. Aí ela olhou pra foto e falou assim, nossa, não tinha nem reparado nisso. Tipo... Eu vou falar uma estatística que eu ouvi essa semana. Aqui de São Paulo, não é? 46% dos negros do estado de São Paulo estão desempregados agora nessa pandemia. Apenas 34% dos brancos. A maioria do trabalho negro que ainda permanece são empregados domésticos, prestadores de serviço ou ambulantes. Então, é bem isso que a Cris colocou. Porque, assim, quando você procura um trabalho, muitas vezes está lá, precisa-se de tal, e que tenha boa aparência. A boa aparência, para não dizer que não querem negros. Porque dificilmente o negro vai ficar nessa vaga. Entendeu? E eu vou dizer mais ainda para vocês, porque assim, eu, ainda que podem até perceber, eu não estou maquiada porque eu sou alérgica, então não uso maquiagem e tudo mais. Minhas irmãs são extremamente maravilhosas, cabelo todo black, todo, sabe, tudo. Eu já não tenho essa vaidade toda, sabe? E mesmo assim é difícil. Todas são formadas, todas. Uma é pedagoga, a outra é contadora, a outra fez administração de empresas e eu que fiz odonto. Então, é bem difícil o trabalho para uma pessoa negra.
E negros ricos é muito mais difícil ainda aqui no Brasil. Difícil ali, né? Mas teve um tempo, não sei se vocês chegaram a ver, já faz um tempinho isso, não vou saber precisar quando, teve uma família negra que foi morar em um condomínio, não me recordo se é uma família, nesses bairros mais reservados de São Paulo, não é, para a alta sociedade, e eles foram expulsos porque são negros. O pessoal do condomínio não queria esta família lá porque é negra. Então, assim, o negro não pode nem ter dinheiro, porque ele não vai poder morar onde ele quer, porque o condomínio não aceitou ele ali. Né? Então é muito difícil isso, é muito complicado. E é muito interessante que ao mesmo tempo a gente escuta um discurso de que brasileiro é acolhedor, que aqui e não sei o que não tem preconceito. E, gente, eu acho que é totalmente contrário. É muito fácil uma pessoa branca, classe média, ser muito gente boa e legal com uma pessoa branca, classe média. Agora, com o, entre aspas, diferente, o trato é totalmente diferente, né? Teve uma vez que eu fui no shopping, porque eu queria um determinado celular. E aí tinha acabado de lançar, e eu não estava achando o celular, e eu fui num shopping alto padrão aqui de São Paulo. E aí eu vi, já na vitrine tinha o celular. Quando eu entrei na loja, a moça me disse, não tem o celular. Eu fui, quando eu estava na faculdade, eu fui em Guarulhos, porque eu estudava lá em Guarulhos, né? E eu fui em uma loja de carro, porque eu e meu esposo, nós já estávamos nos organizando para trocar o carro. E eu já conhecia o carro que eu queria, porque eu pesquiso muito na internet, e daí eu já sabia o que é que tinha o carro, o que é que eu queria no carro. E eu entrei numa loja para comprar o carro. Meu esposo é branco. E eu entrei na loja e todo mundo estava desocupado, porque eu já fui no finalzinho da tarde, era quase 7 da noite. Então não tinha muitos clientes na loja, não é? Acho que tinham se 2, eram muitos. E os outros vendedores lá sem fazer nada. E nessa concessionária que eu fui, ela tinha uma recepçãozinha na porta e tal. Tinha um balcão ali com uma pessoa te recebendo e tudo mais. E quando eu cheguei e eu falei que eu queria ver um carro, a moça disse, não tem ninguém para atender a senhora, a loja está cheia e todos os vendedores estão ocupados. É difícil, sabe? É muito difícil. E eu percebo também, quando eu vou em alguns determinados lugares, sozinha, eu sou tratada de uma forma. E quando eu volto nesse mesmo lugar que meu esposo, eu sou tratada de outra forma. É como se fosse assim, bom, você tá com ele, então meio que a gente pode te aceitar, né? A gente pode... Gente... E... Assim, pensando na odontologia, eu queria muito saber da visão de vocês, assim, você como dentista, a Cris como paciente, o que vocês acham que precisa mudar, ou, enfim, o que a gente pode fazer para combater discriminações e, enfim, se vocês puderem me... sabe, porque eu acho que, assim, é muito bom a gente trazer essas histórias, porque eu acho que as pessoas não querem escutar essas histórias porque elas chocam, né? E elas não querem, elas querem fingir simplesmente que não acontece, né? Tipo, não, é frescura. Não foi bem isso que ele quis dizer pra você, entendeu? E sempre minimizando. E aí eu queria saber... Eu acho que a regra principal aí não trate, né, trate o seu próximo como você gostaria de ser tratado. Sim. Essa é a regra principal. Você seguindo essa regra, não vai ter mais não vai ter discriminação, não vai ter racismo, não vai ter maltrato ao próximo, dependendo da cor, da religião que ele segue, não vai ter corrupção, se você não quer ser roubado, você não vai roubar. Então, se você tratar os seus semelhantes da mesma forma que você gostaria de ser tratado, nada disso vai acontecer. Muito bom. É isso, Cris. É bem complicada a situação, Tamires, porque vai além do nosso controle. Sim, sim. Ninguém quer ser discriminado, ninguém quer ser maltratado. Eu já estou perseguida dentro de loja, entendeu? Eu não entro em loja de grife. O grife fica bravo comigo, meu filho fica louco comigo. Eu não entro em loja de grife de jeito nenhum. Ele até fala, está falando aqui, que tem um shopping em Higienópolis, é muito perto da minha casa, eu não vou.
Eu me recuso, eu vou no Shopping Light e não vou no Shopping Higienópolis, entendeu? Porque eu sei que é diferente. Né? E assim, ele briga comigo, ele fala, mãe, você tem... Mas eu evito o constrangimento, eu evito a situação. Não vai ser constrangedor para quem vai me discriminar, vai ser constrangedor para eu que vou sofrer a discriminação. Entende? Então, diante do que eu já passei das minhas experiências de vida, eu me viro como eu posso, não é? Diante da odontologia não é diferente. Esses dias eu tava, que eu moro no centro de São Paulo, não é? Eu estava andando na rua aqui com a Vitória, com minha filha, e uma moça veio me vender um plano odontológico. E eu andando, e ela insistindo, eu não, obrigada, e ela insistindo. Daí eu falei pra ela, eu sou dentista. Ela me olhou dos pés à cabeça, tipo, mas você é dentista? Ela, tá bom, obrigada, mas ela me olhou, sabe? Então é muito ruim isso. E agora eu não me falo. Onde eu estiver, eu falo. Aí eu disse pra ela, sim, ela me olhou e não disse nada. Eu disse, sim, eu sou uma dentista. Embora pra você possa não parecer, mas eu sou. Minha filha, ai, pelo amor de Deus, mãe. Mas é a forma que eu encontro de me defender. Sim. Tá certo. Foi, até eu tava falando com o meu marido, assim, eu fiz biomedicina, já deve ter me formado, eu já entreguei o PCC já tem 1 ano, mas por causa de eu me empenhar tanto com a área da estética, são viagens e tudo mais, então eu preferi puxar poucas matérias, né, para conseguir concluir. Então, eu faltam 7 matérias e vou finalizar esse, como as coisas desaceleraram muito, eu vou puxar logo esse negócio, logo no final do ano eu termino. Mas eu tava falando com a minha sogra. A gente tava conversando algo aleatório, eu falei com ela. Tanto é que quando eu me apresento, eu não me apresento como biomédica, eu me apresento como esteticista. Primeiro que o meu público-alvo muito são as meninas que estão na graduação, finalizando e as que acabaram de terminar. Né? Então, assim, eu tenho uma linguagem muito clara, eu falo de uma forma bem simplificada para elas poderem entender. E não tem, da mesma forma que eu tenho dificuldade, você fica falando um monte de palavras difíceis, simplifique a vida do seu próximo. Né? E quando as pessoas até colocam assim, biomédico, não, troca por favor com licença. Porque se eu quero dar equidade igual para igual no meu público-alvo, eu não posso me posicionar superior a elas. Né? Eu tenho que me posicionar igual para igual. Elas que têm que identificar se eu sou ou não superior a elas, mas não eu posso ser isso. Inclusive, até semana retrasada, uma menina que tinha 50 seguidores mandou mensagem pra mim. Ela queria te fazer um convite, mas eu não sei se você vai aceitar. Aí eu falei, pode falar. Aí ela falou assim, eu queria fazer uma live com você. E no Instagram da minha clínica, a gente tem mais de 20 mil seguidores. E eu falei, não, eu faço. Aí ela ficou desesperada, eu não acredito que você vai aceitar, porque normalmente a pessoa que tem 20 mil, 30 mil, não vai aceitar fazer com quem tem 10 seguidores, 50 seguidores, né? E eu até conversei com a amiga, se eu quero me colocar de igual para igual, por que eu não aceitaria fazer a live com essa pessoa que só tem 50 seguidores? Eu acho assim, a 50, 20, 30, 200, é a métrica de vaidade das pessoas, né? E ela se colocou super bem na live, é uma pessoa de bastante conhecimento, mesmo sendo estudante, fluiu muito bem a live com ela. Mas o que eu falo da minha sogra é assim, eu faço a biomedicina, eu fiz a biomedicina para poder agregar valor ao meu trabalho, porque trabalha com injetável. Hoje eu tenho uma paciente que ela tem 30 anos, amanhã ela está com 50, está com 60, e ela acaba partindo e indo para outro local porque eu não tenho recurso adequado para atender ela. Então eu fiz pensando nisso. Não de ficar, eu sou doutora, eu sou a pessoa tem não. Mas eu falei para ela, mas se houver necessidade de me impor, entendeu? Eu tenho essa possibilidade. Eu tenho meu cunhado que ele é engenheiro, quando ele finalizou a faculdade dele, ele na Blitz, ele dava carteira de dinheiro. Porque senão, tá com esse carro, tá com esse cordão, tá com isso, tá o quê? Entendeu? É complicado, bastante complicada essa situação. E a gente tem que se defender com as armas que a gente tem. É assim, eu também não posso dizer não. Dificilmente, em nenhum lugar. Né? Eu, até porque hoje eu trabalho como auxiliar de saúde rural, então eu sou auxiliar de saúde rural. Não é? Então eu não me imponho. É que a moça insistiu tanto, sabe? E aí a forma que ela me olhou, tipo, nossa, tipo, não sei se ela achou que eu estava mentindo, alguma coisa assim, entende? É muito complicado, é muito difícil, não é? E a questão que a Cris colocou anteriormente também,
da beleza, as minhas irmãs são maravilhosas, são dobradinhas. E eu não me vejo assim, eu não consigo me olhar no espelho. Eu olho para pentear meu cabelo, olho meu cabelo e basta. Não é? Porque muitas vezes é assim que a gente se vê. Eu acompanho muito essas coisas sobre negros, muito. Na medida do que eu posso, não é? E esses tempos, eu vi um vídeo de algumas crianças, aí colocaram, não sei se vocês chegaram a ver, bonecos brancos e negros. E aí perguntaram para as crianças, qual que você acha mais bonito? Qual boneco que você acha mais bonito? Unânime, o boneco negro. Até as crianças. O branco. Acharam mais bonito o branco. Algumas crianças, tipo, meio que, não sei se você notou isso, Cris, acho que com dó, não, também é bonitinho, não é? O boneco negro também é bonitinho. Então, as crianças já são instruídas para isso, não é? Eu tenho uma amiga que ela tem uma filha com um africano, então a filha dela é bem negra mesmo, bem pretinha mesmo, não é? E ela já chegou a dizer pra gente, olha, na minha escola, e a menina estuda bem, estuda numa escola particular, o pai dela fala inglês, então ele conversa muito em inglês com ela desde pequena, ela fala fluentemente inglês, e ela diversas vezes, olha, porque a fulana lá na escola disse que a mãe dela falou que não é pra brincar comigo, que não é pra ficar comigo na escola, e escolas particulares aqui em São Paulo, de renome. Então, assim, acontece. E aí, todas as vezes o pai deixa passar, ou acontece como comigo, não tem como fazer justiça, então você acaba empurrando com a barriga e os anos vão passando e a vida vai acontecendo e isso vai ficando como marcas na vida da gente que não tem como apagar, mas também não tem como resolver. Uhum. Sim. Sensação de, tipo uma impotência, né? Você falar, né, tanta coisa acontecendo e sem conseguir, né? Olha, eu achei... Pode falar, desculpa. No tempo da escravatura, eram todos escravos presos e algemados. E hoje qual é a diferença? Nós somos livres, fomos libertos, mas continuamos muitas vezes algenados. Porque nós não temos, muitas vezes, como resolver a situação. Não tem, é impossível resolver. Uhum. Acontece que antigamente era um pouco mais velado isso, e agora parece que está muito mais claro. Com a mídia, com as redes sociais, isso agora só aí para todo mundo ver, mas sempre aconteceu. Sempre acontecendo. Eu acho assim, eu fico, assim, muito grata por vocês terem compartilhado as histórias de vocês. Eu espero alcançar pessoas que nunca pararam para pensar nisso, que nunca levaram a sério esses tópicos, esses assuntos, porque eu acho que é isso, precisa ser falado, as pessoas precisam repensar e olhar com outros olhos e se questionar das próprias atitudes, dos valores que foram passados, porque é isso, né? Eu acho que o racismo a gente toma na mamadeira, né? Desde de pequeno. E eu queria poder conversar, assim, tipo, mais. Eu acho que essa história, quando eu vi o que aconteceu com a Cris, as pessoas acabam não pensando no impacto das coisas que elas fazem, nem o que elas fazem, né? Então eu espero que eu possa, assim, trazer para essas pessoas, né? E, assim, lógico que eu também estou aprendendo a visão de vocês, o olhar de vocês sobre a situação e que a experiência de vocês sirva para esse aprendizado, né? E essa formação mais completa do dentista, né? Não ser só uma pessoa que abre dente, mas uma pessoa que acolhe, uma pessoa que não discrimina, uma pessoa que torna a sociedade melhor, né? Se vê casos de discriminação, combate, né? Denuncia, apoia, escuta, né? Também. Então, eu sou muito grata por vocês terem aceitado a gente bater esse papo. Vocês gostariam de terminar, encerrando, assim, falando alguma coisa, algum recado? Ou vocês... Tamires, eu só queria agradecer a você, né? A oportunidade também de conhecer a doutora Alessandra. E é bom saber que a gente tem um apoio, né?
do nosso... Principalmente, assim, o que aconteceu comigo foi relacionado ao dentista. E eu pude perceber que os dentistas negros e não negros, todos, em sua grande maioria, me apoiaram. Eu respondi mais de 3.000 mensagens. Eu fiquei quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira respondendo mensagem o dia inteiro. Caramba! Eu tive que praticamente parar o dia para responder em gratidão, né, em respeito às pessoas que me enviaram mensagens de solidariedade. E eram textos enormes que eu tinha que ler para poder responder, né? Então, agradecer essa voz, né, esse momento de fala aqui. E, assim, eu não sabia que esse caso ia ter essa repercussão, porque, assim, eu nunca apareci em televisão, jornal por causa da clínica, mas é uma vez por ano, quando nós queremos contar uma história de alguém que veio da periferia e venceu, né? Mas nunca pensei que ia ter tão notoriedade nesse caso de direitos humanos de Bahia, de São Paulo, Rio de Janeiro, entrar em contato comigo, OAB entrar em contato comigo. Não sei como conseguiram no meu telefone, mas assim, eu me senti realmente muito acolhida com essa situação, tá? Né, no meio dessa situação. É claro que a gente tem aquelas pessoas, né, aí esse 1%, as pessoas acabam querendo se denegrir, falar que você quer fazer mimimi e tudo mais, quer se colocar, assim, se vitimizar, né? Eu não me quis me vitimizar, eu fui vítima desse fato, né? Tentei questionar, tentei reverter. E o que eu fiz? A única arma que eu tinha naquele momento era o telefone para poder gravar, porque se eu te contasse, eu tinha certeza que você não ia acreditar em mim. Você não me conhece? É a mentira dessa menina. Será que é verdade? Será que alguém consegue chegar ao ponto de tão crueldade que até então parece até uma coisa simples, né? E até, assim, até para eu acreditar que realmente isso é um racismo, e começam a colocar as pessoas criticando, começam a colocar dúvida na nossa cabeça, né? E a irmã até dele me ligou um dia depois, que começou a sair na mídia: pai, mil desculpas, eu não sabia que você ia se sentir tão ofendida de eu ter pedido para pôr um saco plástico em você. E ela falou claramente, né? Eu gravei, agora eu gravo tudo. Ela falando, diretamente eu estou falando, eu tenho que provar aquilo que eu estou falando, né? Sim. E ela falou que foi uma orientação dela de pôr o saco de lixo. Entendeu? Que inclusive o EPI já chegaram naquele dia. Eu fui atendida na quarta, o EPI chegou programado para chegar na sexta, mas chegou na parte da quinta. Eu falei com ela: se a senhora sabia que tinha uma data para chegar, por que vocês me ligaram? Me mandaram mensagem me marcando com dia. Com certeza. É a primeira coisa que eu pensei agora. Eu falei: ué, mas se estava programado de chegar, por que marcaram quando não tinha? Ela se enrolou mais e teve ligado. Uhum. Ela não sabia que eu ia sentir tão ofendida de ter posto o EPI. Posto o EPI não, ter posto o saco de lixo. Aí começa a parar para pensar nas situações, e assim, como eu tinha ido na primeira vez, ela sabe, a minha coisa e tudo mais. Aí eu falo, para ela, essa daqui serve, essa daqui a gente já marca para faltar o cliente que não vai poder pôr. Entendeu? É muito delicada a situação. Verdade. E deixa eu criminosa, né? Criminosa, com certeza. Ele se pronunciou de alguma forma, Cris? Ele não. Eu, inclusive, falei com ela. Falei assim: mas quem me atendeu foi ele. Por que a senhora está me ligando? Ela: não, porque ele não está se sentindo bem, não sei o que, isso aqui lá, porque ele queria saber de você. Eu falei assim: olha, eu conversei com ele. Eu falei com ele que aquele ato estava errado. Ele: não, porque nós entendemos de IPI. Eu falei assim: não entende não. Ele não entende não, porque ele falou para mim que ele não entende de fiscalização, que ele não entende de IPI, entendeu? Ele quis se pôr. Sendo que é totalmente absurdo, né? Porque um dentista, ele deveria saber, né? Assim, é lógico, vamos supor, eu posso não saber, mas se eu me comprometi a ir para uma clínica atender, eu preciso me informar, né? Tipo, deixa eu ver como que tá ali descrito, né, na vigilância sanitária ou nos órgãos competentes da odontologia, o CFO, o CRO, o que seja, né? Agora, o profissional falou assim: eu não sabia, eu não sei. Quantos outros pacientes usaram, Cris? Eu não sei te dizer, porque você sabe que a cirurgia ela é um pouco delicada, e eu fui a primeira paciente do dia. Comecei às 9, cheguei lá às 9, fui atendida às 10, e o procedimento demorou até 12:30, por aí, entendeu? Então eu fui a única paciente na parte da manhã. Então, se são coisas que eu não sei,
dizer se outras pessoas usaram, se não usaram, entendeu? Mas diante da repercussão, se tivessem outras pessoas, provavelmente teriam se manifestado. Sim, eu não vi nada, eu não li muitas mensagens, mas tem gente que quando vê alguma coisa assim, printa e me manda. E ninguém mandou nada pra mim, não. Sim. Como se fosse assim, mais um caso para registrar, né? O que fica parecendo realmente que foi um caso isolado, né? Assim. Sim. Entendi. Aí é isso. Certo. Doutora Alessandra, você quer falar alguma coisinha para encerrar? Bom, eu só quero agradecer pela oportunidade, né, de falar. É a primeira vez que eu falo, além das pessoas que eu conheço sobre esse assunto, né, porque eu só falo mesmo com as pessoas que eu conheço e nunca tive a oportunidade de expor a situação. E eu agradeço muito por essa oportunidade também, a Cris por ter conhecido. Obrigada, né, a vocês por participarem, e eu acho que a gente precisa mesmo abordar esse assunto sempre, colocar essas discussões sempre, não é? Porque é importante, como a Cris falou, as nossas crianças precisam ser ensinadas diferentes, né? As nossas crianças precisam aprender a serem diferentes, a entender que elas são capazes, que são negros sim, que são capazes sim, não é? Intelectualmente não há diferença entre o preto, o pobre, o branco, o índio, né? Então que nós possamos seguir nessa luta com força, porque tem muita coisa ainda pela frente para a gente conquistar. Tem coisa. Muita coisa para conquistar, e com certeza a gente vai alcançar, Cris. Vai sim. Na nossa geração, será nas próximas que vem aí, não é? Vamos alcançar. É uma luta diária, não é? Mas eu agradeço essa oportunidade mesmo, foi maravilhoso conhecer vocês. Sempre que eu puder, estou à disposição. Assim, parabéns pelas histórias de vocês são mulheres, assim, maravilhosas, com certeza são resistência, são exemplo. E assim, sinto muito terem passado por certas coisas assim, totalmente absurdas, mas que bom, né, que assim, as crianças negras de hoje podem olhar para vocês e falarem, elas conseguiram, eu também consigo. Você é capaz sim, tem dentista, né, tem esteticista, tem biomédica, tem médico, tem tudo, e você pode, não tem nada a ver com cor, com onde você nasceu, nada, né? Então, acho que essa é a mensagem que a gente tem que, de repente, trazer para as crianças negras, né? Alimentar essa autoestima, alimentar o sonho delas, né? E eu acho que essa parte que vocês falaram também sobre as crianças brancas, trabalhar essas crianças também, né? Desde cedo, porque senão fica realmente essa coisa, tá, beleza, se alimenta a criança negra, mas a outra também nunca vai dar espaço, nunca vai. Então, realmente é complexo, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir, como vocês falaram, não sabemos em qual momento, mas acho que aos poucos a gente, como sociedade, vai conseguindo melhorar nesse aspecto em relação ao racismo, também em outros tipos de discriminações, né? Mas eu acho que hoje a questão da pauta do racismo, ela é assim urgente, né? Ela é urgente mesmo. Obrigada, viu? Parabéns mais uma vez. Espero mais pra frente a gente ter novas conversas e a gente ir trocando mais. Obrigadão, viu, gente? Beijão. Obrigada. Beijo. Eu vou colocar vocês em contato, tá bom? Tá, pode colocar. Perfeito. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Pra vocês também. Tchau, tchau. Tchau.